A paz do Senhor aos nossos amados e queridos irmãos e irmãs. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui na AD Lar dos Santos. Quero abraçar a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs. Trago aqui a saudação do nosso superintendente, nosso amado irmão Diácono Nonato Bittencourt, irmã Leila, que preside a nossa Escola Bíblica aqui em Lar dos Santos. Estamos em mais uma aula, e desta feita a última aula do nosso segundo trimestre. Hoje, neste sábado, estamos aqui com os amados irmãos. O tema da lição de hoje é a batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos dissertar com os irmãos esse tema, que é um tema de muita relevância, como foram todos os 12 temas do nosso segundo trimestre aqui da nossa escola dominical. Quero dizer para os irmãos que Paulo ele vai encerrar aqui a sua carta aos Efésios e trazendo algo assim tão importante sobre a batalha espiritual. Esse termo, ele até foi muito debatido na década de 90 e às vezes até mal interpretado, né? Alguém levava para um extremo, outros agora desmereciam o tema, outros maximizavam o tema, mas esse tema é um tema bíblico, né? A batalha espiritual, Paulo vai dissertar ela aqui para nós. E eu quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, falar para você sobre este tema da batalha espiritual e as armas do crente. Já informando que Paulo vai utilizar um texto, o texto que Paulo vai utilizar de Efésios capítulo 6. Você pode na sua casa ler, eu não vou ler todo o texto, mas vou ler alguns versículos aqui de Efésios 6. Preste atenção, Efésios 6, versículos de 10 a 20, e você pode meditar em sua casa. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até o versículo 12, mas você pode ir até o versículo 20, que é um texto que vai falar sobre esta batalha espiritual, e os versículos seguintes vai falar sobre a armadura de Deus. Mas, vendo isso, veja o nosso texto áureo, né? O nosso texto áureo vai dizer assim, Efésios 6 e 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O texto já está dando aqui toda a conotação do que nós vamos ver nessa lição de hoje. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A verdade prática, o pastor Douglas Batista, o nosso comentarista, vai dizer assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Glória a Deus por isso. E aí, os temas que nós vamos ver com os irmãos, os temas que vamos dissertar aqui na lição de hoje, são temas muito importantes, os tópicos dessa lição. Primeiro ponto é o preparo espiritual do crente para a batalha. E aí os subtemas vai falar sobre os fortalecimentos do poder do Senhor, vigilantes em toda oração e súplica. Glória a Deus. E o segundo ponto, nós vamos ver o seguinte: conhecendo o campo da batalha espiritual. E os 3 subitens vai falar sobre as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas, as agências das potestades do ar. E o terceiro ponto vai concluir falando sobre as armas espirituais indispensáveis para o crente, para o cristão. Dentre elas, nós podemos citar aqui sobre essas armas, né? A espada do Espírito, né? E os 3 subpontos do item 3, do ponto 3, vai falar sobre a armadura completa de Deus e as armas indispensáveis de defesa e a imprescindível arma ofensiva. Glória a Deus. Então, veja que quando Paulo, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, Paulo, quando vai falar em Efésios 6 sobre a armadura de Deus,
a respeito da guerra espiritual, Paulo não vai aqui e para um extremo, né, daqueles que dizem que não existe esse tema, que não existe esse assunto, e outros que vão para um outro extremo dizendo que existe de forma bastante, eu diria até, desacerbada acerca desse tema, erroneamente. Às vezes as pessoas tratam sobre a batalha espiritual e trazem muitas heresias, e aqui a lição vai ter esse cuidado de trazer a luz da Bíblia, não é a luz do homem em si, não é a luz do pastor Douglas Batista, né? É a luz da Bíblia. O pastor Douglas vai falar sobre isso e nós queremos dissertar com os irmãos, né? Alguém até subestima o inimigo, não subestime, e outros até enaltecem por demais o inimigo. Isso nós vemos hoje nas igrejas, né? E nem pode subestimar e também não pode enaltecer de forma antibíblica agora sobre esta questão. Na introdução, você observe aí que Paulo ele vai convocar a igreja para uma luta. Capítulo 6, Paulo convoca a igreja para uma luta e também para resistir, lutar e resistir. E ele vai dizer que são inevitáveis os conflitos contra as forças espirituais. Eles são inevitáveis, queridos, inevitáveis. Precisamos entender isso. As forças da maldade, elas existem. E elas estão aí trabalhando contra a tua vida para derrotar, para matar, tanto espiritualmente como fisicamente. Vale dizer isso. Alguém até acha que é só espiritualmente. Não, também fisicamente. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para vencermos isso. Já no primeiro ponto, observe, essa lição é uma lição bem objetiva. E eu quero também ser objetivo com você nesse tema. O preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro, Paulo vai falar em capítulo 6, verso 10. Ele vai dizer assim: fortalecei-vos em quem? No Senhor. Observe que todo o capítulo 6 e toda a epístola de Paulo aos Efésios, ele vai bater na tecla em dizer que tudo é o Senhor, tudo é Jesus. Então, novamente, ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor. Isso indica que não temos poder em nós mesmos. Alguém acha que pode vencer o inimigo sozinho? Não, é em Jesus. Jesus é só em Jesus. Glória a Deus. No segundo item, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo vai aqui dizer algo muito importante sobre a oração. E quando ele vai falar da oração e súplica, ele vai fazer que eu entenda, e você, principalmente a igreja em Éfeso, que a igreja precisava estar em constante oração. Oração e súplica. Note que ele faz assim: você precisa orar e suplicar. Isso quer dizer, você precisa orar e continuar orando. Glória a Deus. Tem gente que às vezes esquece disso. Ele ora uma vez e não mais, continue orando ao Senhor. Ainda nesse item, Paulo vai falar em uma outra passagem, Efésios 6:18. Ele vai falar assim: orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Orar em todo o tempo parece algo que a gente fica pensando: é possível isso? Eu estou trabalhando, pastor, como orar? No seu trabalho você pode orar, no colégio, na faculdade, você pode estar em oração, vigiando sempre, vigiando sempre. Nunca esqueça, isso significa dizer que você precisará sempre do favor divino. Aonde estivermos, no trabalho, no trânsito, precisamos do favor divino, porque às vezes as circunstâncias são adversas, e orando em todo o tempo, estamos rogando a Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas nesta batalha, nesse preparo da batalha espiritual do crente, que precisa estar sempre atento a isso. Veja que ainda nesse primeiro ponto, Paulo vai falar sobre a oração, e ele vai dizer que é importante a oração e o clamor estar acompanhado de vigilância. Olha, o crente que ora precisa ser um crente que também vigie. Jesus, tantas vezes em Mateus, vai exortar aos discípulos e a nós: vigiai e orai. Interessante que a vigilância, ela até vem primeiro, né? Vigiai e orai. Precisamos vigiar
e está sempre orando no nome de Jesus. Vamos ver aqui o segundo ponto, conhecendo o campo da batalha espiritual. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Olha, nesta batalha, meus irmãos, é preciso que nós, eu e você, precisa conhecer que campo é esse, aonde estamos pisando. O inimigo, ele não dorme, o inimigo não dorme, nosso Deus também não, ele está atento, vigiando por nós, louvado seja Deus. Mas nesse conhecimento, Paulo vai chamar a atenção da igreja em Éfeso e a nós também. Ele vai dizer já no versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, que o inimigo, ele é astuto em suas ciladas, as astutas ciladas do inimigo, né? O líder do reino das trevas é identificado como o diabo, que significa caluniador. Essa palavra vem agora uma palavra do grego, diabolos, ou diabolos, que quer dizer caluniador, acusador, aquele que acusa, aquele que não deixa de acusar. Indica também as armadilhas, a questão da astúcia desse inimigo indica as armadilhas que ele sempre vai querer investir contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor Jesus. É bom estar vigiando, sempre atento, glória a Deus. Agora eu queria trazer para você algo muito importante sobre um dado que Paulo vai falar para nós sobre as astutas ciladas do diabo ainda. Ele vai dizer o seguinte: olha, essas astúcias ciladas, elas são precedidas de quê? Por que elas estão agora sempre em evidência? Por que o inimigo ele procura ser astuto contra a igreja? Porque, primeiro, olha, presta atenção, Gênesis 3, o que acontece lá em Gênesis 3? Com Adão e a sua esposa Eva estão ali no jardim. E o que ele faz? Ele vai confundir a mentira com a verdade. Essas são as astúcias do inimigo contra a vida do crente. Foi com Adão, foi com Eva. De repente ele diz para Eva que não haveria problema nenhum em ela provar do fruto, comer aquele fruto. E Eva sabia da proibição. Alguém diz, Eva não sabia da proibição. A proibição, ela foi dada a Adão, mas também informada a Eva. E eles comem daquele fruto e aí, motivados por uma falsa verdade, né? A mentira sendo agora tida como verdade para o coração deles, e aconteceu o que aconteceu, né? O pecado entrou no mundo. E também, meus irmãos, a astúcia cilada do inimigo, as astúcias ciladas do inimigo contra nós, ela deturba as escrituras, ela também dissimula e induz a dissimulação. Ela tanto dissimula, ela é dissimuladora e também induz a dissimulação. E também o inimigo, ele faz falsos sinais. Olha aí, às vezes alguém se empolga com um sinal, tome cuidado. Há um dom que às vezes a igreja não busca, que é o dom da interpretação. Às vezes buscamos muitos dons ou alguns dons e não buscamos a interpretação para discernir, ou o discernimento também, que é um fator importante para a igreja. A igreja precisa ter o dom de discernimento para saber de onde vêm essas coisas, se é de Deus mesmo, queridos. E aí também o inimigo, ele faz acusações, ele é o pai da mentira, ele acusa você. Às vezes eu vejo um crente tão bombardeado, né? O inimigo acusando ele. Também, dando características a esta astúcia do inimigo, vemos que ele semeia a incredulidade. Nunca na história da igreja vimos tanto ceticismo, tanta incredulidade no meio do povo, até mesmo na igreja. As pessoas, às vezes, elas estão tão achando que as coisas são resolvidas da sua própria maneira e até descreem daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está mostrando na sua palavra. Descreem da verdade bíblica e às vezes tomam conselho com pessoas que não têm agora nenhuma base bíblica da escritura. Às vezes é conceito humano, falsos profetas, falsas pessoas até usando o dom da profecia. Tome cuidado com isso, falsas visões,
Cremos piamente que Deus utiliza seus servos e servas no dom da profecia, no dom da visão. Cremos, somos assembleianos, e nós cremos piamente nisso, mas é necessário dizer que precisamos julgar, que precisamos colocar em prova. É bíblico, Paulo vai ensinar sobre isso também, tá certo? E o inimigo também tem promovido ideologias anticristãs. Hoje, mais do que nunca, vemos aí as pessoas sendo até insultadas, as famílias sendo insultadas, e tudo isso são ideologias promovidas pelo pai da mentira, pelo inimigo, pelo nosso inimigo. Devemos tomar cuidado com isso, sim, no nome de Jesus. Veja aqui também, ainda no segundo ponto, no segundo item, o conflito contra o reino das trevas. E aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo vai enfatizar o conflito que há, contra agora o reino das trevas. O reino das trevas, ele tem se levantado fortemente. E é preciso entender, Paulo vai falar isso no versículo 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, não é contra o reino das trevas. Tem gente aí, às vezes, tentando confundir as coisas. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A batalha não é física, a batalha é travada no mundo espiritual. Saiba disso, confie nisso. Essa é a palavra do Senhor. No terceiro item ainda, do segundo ponto, ainda conhecendo esse campo da batalha espiritual, nós vamos ver que Paulo vai identificar, e aqui eu quero chamar a sua atenção, agências das potestades do ar. Você sabia que o inimigo ele tem agência? E tem agentes, é importante dizer, ele tem agência e tem agentes. E Paulo vai listar aqui essas agências. Quais são? Efésios 6 e 12 ainda. Ele vai dizer assim, há principados, há potestades, há príncipes e há hostes. Veja, irmãos, que coisa interessante. E às vezes a gente pensa que só existe o inimigo, né? É claro que existe o inimigo, o príncipe, né? O inimigo foi um príncipe, você sabe a história, mas há também principados, há potestades, e às vezes somos atingidos, atacados pelos príncipes das trevas, pelas hostes. Pastor, existe isso? Existe. É por isso que precisamos estar atentos, porque essas agências espirituais da maldade, elas estão trabalhando mais do que nunca, queridos, nesses últimos dias principalmente. Às vezes isso está na política, está nos governos, às vezes está nos projetos de lei que transitam aí na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, no geral, está no mundo. Pasmem vocês, às vezes está dentro da ONU, nas organizações das Nações Unidas. Tomemos cuidado, tomemos cuidado. E aí Paulo, ele vai listar aqui sobre essas agências, sobre esses poderes. Como eu disse no início, às vezes alguém subestima esse poder. Não subestime, ele existe. Às vezes ele atinge, por exemplo, nas ideologias das pessoas. Às vezes as pessoas, elas começam a mudar. Às vezes um jovem, até cristão, ele está na igreja, mas ele vai para uma faculdade. Não estamos aqui dizendo que tem erro nisso, não tem nenhum erro, pelo contrário, estimulamos os nossos jovens a irem para a faculdade, mas às vezes chega lá, ele é crente, cristão, está ali, manda a palavra, sabe a origem do homem, mas lá é bombardeado por filosofias, por ideologias. De repente ele muda. Meu Deus, aonde estamos vivendo, queridos? Pessoas mudam o texto, já chega dizendo, não existe isso, o homem não, Deus não criou o homem evoluiu, a teoria de Charles Darwin e etc. Meu Deus, o que é isso? São as astutas ciladas, é o inimigo com seus ardis, e ele tem poder sim. Eu digo aqui que os principados, eu coloquei aqui, principados e potestades indicam poder, olha aí, primazia e autoridade para agir. Você sabia que há potestades e principados que eles têm autoridade para agir? E o inimigo muitas das vezes utiliza isso. E também nessa hierarquia do inimigo, ele tem os seus agentes malignos, que são agora os demônios, as hostes espirituais que está sempre tentando matar você, matar a igreja, mas o Senhor é conosco para nos dar a vitória. Eles também são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja, a queda dos irmãos. Tomemos muito cuidado com isso, no nome de Jesus. Veja, agora, concluindo aqui esse segundo ponto, só para dizer,
o crente precisa conhecer o seu campo de batalha. Não pode deixar de conhecer. Precisamos estar atentos sobre este campo, aonde estamos pisando. Esse campo, ele é necessário que eu e você conheça ele para a glória de Deus e aí tenhamos vitória, ok? Veja o terceiro ponto. O terceiro ponto, ele vai aqui falar sobre as armas espirituais indispensáveis de defesa. Essas armas colocadas por Paulo aqui no capítulo 6, Paulo vai fazer menção, e Paulo olhava para um soldado romano. Paulo conhecia muito bem como ele se vestia, a sua indumentária, a armadura de um soldado romano. E ele, vendo aquilo, ele traz para o mundo espiritual também essa questão. E aí Paulo vai falar o seguinte, que existe a armadura completa de Deus em nós. Vai falar do capacete, da couraça, do cinto, das sandálias, do escudo e da espada. Glória a Deus. Eu quero dissertar com você toda essa armadura de Deus colocada por Paulo no capítulo 7. Antes dizendo, olha, a expressão armadura traduz o termo grego de panóplia. Essa panóplia, que é um termo grego que significa dizer que aquele soldado está fortemente armado. É esse termo grego chamado de panóplia. É um soldado completamente armado. É você completamente armado, o qual nós vamos ver aqui um a um. Veja bem, a armadura completa em Deus. Eu coloquei aqui, na batalha espiritual, a orientação não é para usar armas próprias. Nós já falamos isso. Não são as suas armas, não são as minhas armas. A arma da Assembleia de Deus, a arma da Igreja A, não. As armas são próprias de Deus. Você precisa tomar as armas de Deus. Glória a Deus. Vejamos bem, as armas indispensáveis de defesa. Quais são? Primeiro, cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade. A primeira arma é o cinto, que Paulo vai falar aqui. Esse cinto reporta a verdade da doutrina de Cristo. Tudo que Paulo falava tinha base bíblica. E este cinto é o cinto que reporta-se a verdade da doutrina de Cristo. Precisamos entender isso perfeitamente, faz referência a essa verdade. Agora, a segunda arma indispensável de defesa, que Paulo vai falar aqui no capítulo 6, versículo 14, é a vestir a couraça da justiça. Paulo vai falar da couraça da justiça. O que se refere a essa couraça da justiça? Preste atenção, refere-se à justiça de Cristo, não é a justiça própria. A nossa justiça, o próprio Paulo vai falar e o homem de Deus vai falar que são trapos de imundícia. Olha aí, por mais que alguém tente ser justo, ele não vai chegar à justiça de Cristo. Então, essa couraça da justiça que eu preciso tomar na armadura de Deus, ela refere-se à justiça de Cristo, à retidão deste soldado. E ainda dentro dessas armas indispensáveis de defesa, vamos ver os calçados. E aí Paulo vai falar, no versículo 15, que esses calçados que nós temos, ele é a preparação do Evangelho da paz. São esses calçados, fala da firmeza do Evangelho, fala daquilo que você aprendeu, daquilo que nós aprendemos biblicamente, queridos. Louvado seja Deus, que proporciona agora a esse soldado testemunhar de quem? De Cristo. Então, só é possível com esses calçados, com o calçado do Evangelho da paz. E ainda nessas armas indispensáveis da defesa, temos aqui o escudo da fé. Olha aí, o escudo da fé. Isso refere-se à fé inabalável que você tem em Deus. Essa eficácia que você tem para resistir o quê? As calúnias, resistir às dúvidas. Às vezes somos bombardeados com as dúvidas, às vezes somos bombardeados com as calúnias, mas aí você precisa estar com esse escudo. Esse escudo vai te defender, glória a Deus. Tome o escudo da fé, que vai te defender contra as astutas ciladas do inimigo. Interessante sobre esse escudo, há quem diga que ele era feito com um couro emudecido, e esse couro, quando agora os dardos inflamados, um soldado romano, ele colocava aquele escudo emudecido, e quando os dardos inflamados eram lançados contra aquele soldado, ele
colocava aquele escudo para a defesa, e aí aqueles dardos eram apagados. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar que com esse escudo nós haveremos de apagar os dardos inflamados do maligno quando lançados contra a nossa vida. Você precisa desse escudo, todos nós precisamos desse escudo. E também Paulo vai falar do capacete da salvação, que se refere da certeza, da firmeza que eu tenho sobre a salvação que recebemos de Cristo Jesus. E agora, para concluir sobre a questão da armadura e das armas, vamos falar sobre a arma ofensiva. Tanto ela é defensiva como ela é ofensiva. Qual é? A espada do Espírito. Paulo vai dizer no versículo 17 que ela agora é a palavra de Deus, inspirada e penetrante. O escritor aos Hebreus vai falar que ela, capítulo 4, versículo 12, que ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Louvado seja Deus. Tanto ela é usada, eu disse, para resistir agora os ataques, como também para atacar e derrubar as fortalezas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu já estou marchando para a conclusão desta lição, antes dizendo, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal, ela é garantida pela excelência da grandeza do poder de Deus em nós. Busque o poder de Deus. Os ardis de Satanás, eles são inevitáveis. Alguém às vezes ora assim, Senhor, não deixa o inimigo me atacar. Não faça essa oração, ele vai atacar, ele vai tentar sempre você. Sempre vamos estar sob ataque, nós estamos numa guerra. Preciso dizer isso para você, estamos sob guerra, uma guerra grande, mas o Senhor é conosco. Você tem a armadura. Essa lição vem dizer para mim e para você que temos a armadura de Deus para nos defender e atacar também. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, queridos. Precisamos fazer isso, revestidos com a armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa lição que eu já quero concluir, ela é muito especial. Que Deus nos dê graça para que possamos estar com essa armadura, para vencermos o que vem contra nós. O Senhor é com você, o Senhor é conosco, louvado seja Deus. Que lição especial, de consolo para nós, de consolo para todos nós. Então, que Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. Encerramos esse trimestre, teremos o próximo sábado, estaremos com a nova revista, estaremos falando sobre Neemias, a reconstrução dos muros em tempo de crise, como Deus deu vitória a Neemias. Estaremos falando sobre esse tema durante 3 meses. E você é nosso convidado para estar no nosso canal, Adelardo dos Santos, canal no YouTube. E Deus abençoe a sua vida maravilhosamente. Queremos aqui enviar um abraço ao nosso irmão Nonato, na Leila, que são superintendentes da nossa escola e estão sempre conosco. E que Deus abençoe a todos os professores.